Lapiá e Campos de Lapiá. Campos de Lapiá, vocês saberão identificar, né? Sim. Aqui nós temos lapiás, não tão bonitinhas quanto as que Glácia estava mostrando lá. As de lá são mais bonitinhas, né? Mas lembram mais o casco de tartaruga do que aqui. Mas aqui é um processo disso. Talvez há milhares de anos atrás aqui estava mais bonitinho do que agora. Essas aqui, onde o pessoal está pensando aqui, ó, são lapiás também do tipo poltrona. Porque tem as lapiás assimétricas, as redondinhas, que vocês têm até aí na imagem de vocês. Qual é a imagem que tem? As lapiás? Procura aí, né? Cadê as coisas? Lá embaixo. A figura que mostra as lapiás é a figura 13. 13? Alguém consegue achar essa poltrona bem aí na figura 13? Vai, mas tu faz 3. É a 13 o quê? Que forma essa poltronazinha bem aqui, ó. Ela tá até com água. Olha, essa daqui. A C? Não, tá com água. A F e a D. Exatamente essa poltronazinha aqui que vocês veem. Ela foi tirada com água. Aqui são vários tipos de lapiás. Aqui é um tipo de lapiá chamada lapiá do tipo poltrona. Tem as outras lapiás, tem lapiás cavernosas, tem as outras lapiás, as arredondadas, que prevalece aqui as arredondadas, mas tem as do tipo poltrona também. São vários tipos, tá? Bem aqui tem uma outra, tava vendo uma agora há pouco. Daqui pra lá tem uma outra. Bom, eu não vou repetir o que Glácia falou sobre o lapiá, vou falar sobre o processo de intemperismo e o processo de erosão na esculturação desse relevo aqui, tá? Para que esse relevo tivesse essa formação que a gente vê hoje, foram milhões de anos, né, de trabalho. Desde o trabalho da termoplastia, alguém lembra quando nós falamos lá na aula de geologia, não em geologia ambiental, geologia aplicada à geografia, eu expliquei sobre o que era termoplastia, alguém lembra? Eu lembro. Mais? Durante o dia o sol tá bem quente, ele vai expandindo a rocha. Durante a noite esfria, vai contraindo a rocha. Esse processo de expande, contrai, essa mudança de temperatura, quente demais durante o dia, um pouco mais frio durante a noite, é o que a gente chama de termoplastia. E essa termoplastia ela vai causando isso. Vocês observem ali que essa rocha ela foi praticamente cortada, como se fosse um bolo. Aí aqui tem muitas lendas, né? O pessoal diz que vê muita luz aqui à noite, muito disco voador e etc. E aí algumas pessoas relacionam isso a um corte de um disco voador. Tem quem acredite, né? Mas ó, se vocês observarem do lado de trás desse corte, já tem como se fosse outra fatia do bolo pronta para cair. Certo? Já tem outra fatiazinha sendo cortada ali, ó. É, dá pra ver. Ali vai acontecendo esse processo de termoplastia, as mudanças fazendo essa contração, retração, contração, retração. Além disso, a água da chuva penetra nessas diáclases, nessas aberturas, e a água da chuva, ao penetrar aí, ela vai fazendo o processo de intemperismo químico também, porque o arenito ele vai sofrendo alterações químicas, porque vai havendo algumas reações químicas entre o oxigênio presente, entre o gás carbônico presente na água, e aí vai fazendo esses processos de intemperismo. Aliado a isso, temos também o intemperismo biológico. Aumenta o valor. Vocês podem observar que as bromélias, as citáceas, elas estão entrando e as raízes vão abrindo as fissuras da rocha. Então nós temos aqui a atuação do intemperismo químico, do intemperismo físico e do intemperismo biológico. O intemperismo químico através das reações químicas no arenito. Se vocês observarem lá, ó, naquela abertura, até está esbranquiçada, tá vendo? Ali é uma reação química quando o oxigênio com o gás carbônico e a água da chuva se juntam, vai havendo essas reações no arenito, por isso que ele vai mudando essa coloração de mais avermelhado para mais esbranquiçado. Aí nós temos o intemperismo físico através da temperatura, e nós temos o intemperismo biológico por meio da penetração, né, dessas raízes das plantas, e tudo isso vai auxiliando esse processo de desgaste do relevo. Aqui nós vamos ter o que nós chamamos de cone, e aí vocês depois vão observar a diferença de um cone para uma torre, para um pináculo. Não é tudo igual. Os cones eles têm a base maior. Vocês veem que a parte de baixo é mais larga e vai afinando.
observarem nesse terceiro cone aqui do meio, que fica entre um cone e o outro, estão vendo? Lá na parte de cima, na lado esquerdo, tem uma pontinha, certo? Isso algumas pessoas veem a imagem da santa. Por conta disso, anualmente aqui é realizada uma missa. Toda a comunidade vem e é celebrada uma missa aqui. Então isso agrega valor cultural ao sítio também, tá? Então ó, lá no cone do meio tem um pedacinho solto para cá. E algumas pessoas veem a imagem da santa esculpida ali. Por isso que eles chamam de pedra da santa. Eles viram de longe um castelo. Se vocês vinham na estrada e observaram para cá da estrada, dá para a gente ver perfeito o castelo. Quem ainda não assistiu o pesquisar aqui, eles fizeram uma configuração, uma projeção gráfica. Eles colocaram a imagem aqui, vista de longe, que não tem nada a ver com o que a gente está vendo aqui perto, de longe é totalmente diferente. E aí eles desenharam um castelo medieval em cima, fica perfeito. Castelo de longe, isso daqui é um verdadeiro castelo medieval. Não é à toa que é chamada de Pedra do Castelo. A Pedra da Santa perdeu espaço para a Pedra do Castelo, porque o Globo Repórter, como de repassa, é o Globo Repórter, né? Então eles chamaram de Pedra do Castelo, pegou. Tá? Vocês aqui observam também que esse relevo é como se ele estivesse em ruínas. Ele está caindo, ele está desmoronando. Esse processo é o que leva a gente a concluir que aqui é um relevo ruiniforme. O nome vem disso, vem de ruínas. Ele tem essa aparência, essa característica de ruínas. Ele está nesse processo de desplacamento, nesse processo de desgaste. Vocês podem ver claramente. Daqui a gente não percebe, mas lá de onde foi deixado o ônibus, você vê um vão ali onde tem aquela parte branca. De lá, do lado de lá, você consegue enxergar um vão desse, você vê do lado não. Isso está desplacando, ele vai cair. Claro que daqui a alguns milhares de anos, a gente vai estar na cabeça de nós, tá? Aqui a gente vê, nessa rocha bem aqui, à medida que eu for passando, vocês vão observar as imagens 11 e 12 que tem aí no arquivo de vocês. Luana? Podem até pegar a imagem 11 e 12, para vocês olharem. O que é que vocês vão ver nessa imagem 11 e 12 aí? Ali é preparado, foi feito com ela pressa. Bem melhor para isso. O que é que tem aí na imagem 11 e 12? Achou? Tá numerada. Numerar. Acharam? Sim. São orifíciozinhos assim, né? Tem umas setinhas apontando. Anota aí. Vocês vão olhar aqui nessa rocha aqui, quando a gente for passando ali, vocês vão ver isso daí que está sendo mostrado. O que é isso? São os chamados vugs. O que são vugs? Esses orifícios. E o que é essa porosidade vugular? Esses vugs mostram que está havendo uma porosidade vugular nessa rocha. O que é isso? A chuva, a água da chuva faz com que ocorram esses processos químicos na rocha, e esses processos químicos vão alterando a areia e abrindo essas pequenas vulcos. Esses vulcos, eles vão se conectando um ao outro, como se fosse uma costurazinha, e eles vão desgastando a rocha. Daqui a alguns milhares de anos, essa conexão entre os vulcos vai fazer com que essa rocha desmorone. Isso é o que dá a aparência de relevo kárstico. Lá do lado de lá, não sei se tem mais sombra ou não, eu vou ver se tem, eu vou falar sobre relevo kárstico para vocês, tá? Pra gente entender o que é kárstico. Mas para entender o que é kárstico, vocês têm que observar esses vulgozinhos para poderem perceber o que é que vai formando esse relevo aqui. Vamos lá.